Nós queremos saudar a igreja do Senhor com a paz, com a graça e com o amor do Senhor Jesus. Amém? Que toda sorte de bênçãos do Senhor seja derramada e liberada sobre a sua vida. Amém? Hebreus capítulo 4. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 4. Diz assim, Hebreus 4, versículo 3, diz assim: Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, versículo 6, que resta entrarem alguns nele, e por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Versículo 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém, queridos? A proposta de Deus para nós, homens, é que nós andemos no descanso. Amém? Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, a Bíblia fala que Deus restaura, todas as coisas em 5 dias. Depois que está tudo pronto, Deus cria o homem. Deus nos cria em Adão, Para quê? No 6º dia Deus cria o homem e no 7º dia Deus descansa. Coisa mais linda, Ou seja, o primeiro dia do homem é o dia do descanso, amém? Deus criou o homem para uma coisa só, se relacionar com ele, amém? Deus criou o homem para se relacionar com ele, e através desse relacionamento com Deus, o homem vai descobrindo, todo o propósito para o qual Deus o criou, E andando nesse propósito, o homem vai evitar, nós vamos evitar, de inventar coisas, de querer possuir coisas que não está no projeto do descanso de Deus para nós. Nós vivemos num mundo hoje que as pessoas estão sobrecarregadas, Tanta coisa para se fazer, tanta coisa que o mundo oferece para ocupar o tempo do homem, para que o homem não tenha tempo para Deus. Quanto menos tempo para Deus, mais nós arrumamos coisas para ocupar, o nosso tempo, e essas coisas, em vez de nos descansar, elas fazem nos sobrecarregar. Essas coisas, em vez de nos descansar, elas fazem nos deixar mais vazios ainda. E juntamente com o vazio vem ansiedade, vem inquietação, vem preocupação, que é como nós temos visto aí, o mal dessa geração, dessa última geração que antecede a volta do Senhor. Então nós precisamos entender quando aqui em Hebreus, o autor de Hebreus fala que resta um descanso para o povo de Deus, que nós devemos nos esforçar para entrar nesse descanso. Precisamos entender que a proposta de Deus para nós é que nós andemos nesse descanso. Amém? É nós voltarmos lá para a origem, que é o início das coisas em Gênesis. Quando Deus cria o homem, no 6º dia, o próximo dia era para o homem desfrutar de tudo aquilo que Deus havia criado, era para o homem cuidar de tudo aquilo que Deus havia criado, e era para o homem ter esse relacionamento com Deus. Amém? Essa era a proposta de Deus. É a proposta de Deus para nós. Amém? Nós precisamos entender isso. E parar de inventar coisa que nos faz o quê? Nos sobrecarregar e cansar. A Bíblia fala que quando Adão e Eva pecaram, uma das consequências do pecado, Deus falou para Adão: do suor do teu rosto comerás. Ou seja,
o contrário, né, da proposta que Deus deixou para Adão e Eva, que era andar no descanso, né, na presença de Deus, descansar, né, desfrutar de Deus, né. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram, escolheram outro estilo de vida, senão aquele que Deus havia criado para o homem viver, que aconteceu? Uma das consequências foi que do suor do rosto, o homem iria viver. Isso fala do que, queridos? Do esforço próprio. Nós queremos andar no nosso esforço próprio. Nós queremos andar, né, numa vida independente daquilo que Deus criou para a gente viver. Você está entendendo? Suor na Bíblia é maldição. Tanto é que quando ia se prestar algum serviço para Deus, os sacerdotes, está no Velho Testamento, eles só vestiam, né, uma bermuda de linho, né, e mais nada. Para quê? Para lá na presença de Deus eles não transpirarem, porque na Bíblia suor é maldição. Suor fala do esforço humano, fala da tentativa do homem em, vamos dizer assim, fazer as coisas para agradar a Deus, a tentativa do homem de fazer as coisas para conseguir a sua salvação, da tentativa através de obras, né? A Bíblia fala que pelas obras ninguém vai ser salvo, é pela graça, né? A suor fala do esforço humano, né, em querer, como nós vimos, né, ter um estilo de vida independente de Deus. A árvore da vida falava de uma vida nessa dependência, nesse descanso. A árvore do conhecimento, que Adão e Eva, enganados por Satanás, comeram, fala de um estilo de vida, né, independente de Deus. O homem, eu sei o que é bom, o que é ruim para a minha vida, eu decido a minha vida. Não preciso consultar a Deus, não preciso orar, né? Não preciso saber se aquilo é propósito de Deus para a minha vida, entende? O mundo hoje vive assim. Você não vê ninguém no mundo, né, em programas de televisão, né? Você não vê ninguém falando de Deus, ninguém consultando a Deus, ninguém falando se aquilo está no centro da vontade de Deus. Você não vê os presidentes das nações, né? Nenhum deles falando, olha, eu estou aqui porque foi Deus que me colocou, né? E Ele governa através da minha vida, porque Ele é o Senhor. Você não vê isso. Você vê o homem fazendo projetos humanos e cada dia mais se afundando, né? Entende? Se afundando. As nações estão se afundando. As nações estão mergulhando no caos cada vez mais, se perdendo, porque estão fora do projeto, da proposta de Deus. Lá no Salmo 139, olha que coisa mais linda, né? O salmista fala assim que Deus o colocou lá no ventre da sua mãe e de uma forma assombrosamente maravilhosa formou ele, né? Formou ele lá no ventre da mãe dele. E o salmista fala assim, ó, todos os meus dias foram escritos no teu livro e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A vida de cada ser humano que nasce na face da terra, ele já nasceu com todos os seus dias escritos e determinados por Deus. E aquilo que Deus escreveu e determinou para nós vivermos, queridos, é o caminho do descanso, é o caminho da paz, é o caminho do sucesso, é o caminho, né, de uma vida centrada em Deus, né, na boa, agradável e perfeita vontade dele. Então, a vontade de Deus para nós, qual que é? Que você e eu andemos no descanso dele, amém? Andemos no descanso. Todos os dias nós temos que acordar, né, pela manhã e falar, Senhor, o que o Senhor escreveu para mim viver nesse dia? Nesse dia. Né? A receita de Deus, né, a nossa vida, você vive a sua vida pautada em 3 dimensões, passado, presente e futuro. Não é verdade? Passado, presente e futuro. Né? Tem pessoas que vivem o presente, mas com a mente e o coração no passado. Tem pessoas que vivem o presente, mas inquietos e preocupados com o futuro. E acabam não vivendo o presente. Entende? Ou presos por situações do passado, ou ansiosos por coisas que eles desconhecem, que é o futuro. A palavra de Deus, que é a fonte da sabedoria de Deus para nós, que é a fonte do descanso, como é que a Bíblia nos ensina a viver? O que a gente tem que fazer com o passado?
esquecendo as coisas que para trás ficam. Amém? Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que Deus manda eu fazer com o meu futuro? Lá em Mateus 6, Jesus fala assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque basta ao seu próprio dia os seus cuidados. Amém? Então, qual que é uma forma saudável de viver no descanso de Deus? É você esquecer o ontem, passou, né? Aprender com o que você viveu ontem, com seus erros, com seus acertos, aprender com ele, amadurecer, não inquietar com o seu futuro, e todo dia pela manhã você se levantar e falar: Senhor, eu não quero inventar nada na minha vida, eu não quero andar de uma forma independente do Senhor, eu não quero, Senhor, andar por um caminho onde eu vou ter que dar a volta, né? Ter que cansar à toa, fazer coisas para depois chegar à conclusão que não era nada da tua vontade, passar por aborrecimentos. Eu não quero isso, Senhor. O que o Senhor escreveu para mim viver nesse dia? O que o Senhor escreveu já está escrito e determinado pelo Senhor nesse dia. Entende? Quando Deus criou o homem, queridos, né? Primeiro ele criou o propósito, nós aprendemos isso, né? Deus cria o propósito para a vida da pessoa, depois Deus vem e cria a pessoa para cumprir aquele propósito. Nós aprendemos que o nosso futuro é o passado de Deus. Amém? Fala assim: o meu futuro é o passado de Deus. O seu futuro, Deus já escreveu, já está pronto, já está acabado, já está finalizado. E a história que Deus escreveu para você, você pode ficar tranquilo, você pode aquietar sua alma, não importa se no momento a gente esteja passando por alguma adversidade, mas a história que Deus escreveu para nós é de sucesso, amém? É só você orar, perguntar para esse: Senhor, né, o que o Senhor escreveu para mim viver nesse dia? Eu quero viver simplesmente o que o Senhor escreveu para mim viver nesse dia, amém? Todo dia, se nós fizermos isso, nós vamos andar no descanso de Deus, amém? Se você fizer isso, fala: Senhor, nesse dia eu vou estar focado no Senhor, na comunhão com o Senhor. Foi isso, é assim que Deus criou o homem para funcionar, nos criou para funcionar. Lá no Éden, né? Adão e Eva, no 6º dia foram criados, para ter um relacionamento com Deus, amém? E nesse relacionamento com Deus, nesse desfrute, nesse descanso, né? Descobrindo e vivendo todo o propósito que Deus o criou, sem mais, sem menos, mas no centro da vontade desse propósito. João 15, né? João capítulo 15, Jesus fala assim: ó, eu sou videira, para testificar isso nós estamos ministrando. Eu sou videira, vós sois os ramos. Todo aquele que permanece em mim, dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Amém? O que Jesus está falando? Olha, eu sou videira, você é o ramo. Se você permanecer em mim, você vai dar o fruto ou o propósito para o qual eu te criei. Você já viu uma árvore quando vai dar fruto, ela já viu a árvore fazer força? Pé de manga, experimenta para dar uma manga. Né? O pé de goiaba, experimenta para dar uma goiaba? Não, nasce naturalmente. Por quê? Porque o ramo está enxertado no tronco. Amém? E aí o fruto nasce espontaneamente. Um dos maiores problemas do ser humano e de cristãos é não descobrir essa verdade e querer andar no esforço próprio. Querer andar, né, por um caminho que Deus não criou para ele andar. Entende? Como é que eu sei que o caminho que eu estou andando não é o caminho de Deus? É quando aquele caminho que eu estou andando está me deixando ansioso, está me deixando preocupado. Isso tem nada a ver com descanso, né? Está me deixando sobrecarregado, está me deixando cansado, está me deixando, a minha vida está ficando enfadonha, né? Sem graça, sem sentido. Isso não é o caminho de Deus, não está no caminho, nós não estamos no caminho de Deus. Nós podemos até estarmos fazendo a obra de Deus,
mas nós não estamos no centro da vontade de Deus, sabia disso? Quando nós estamos no caminho do Senhor, querida, as coisas de Deus, elas geram em nós o quê? Ânimo. Gera em nós o quê? Alegria. Gera em nós o quê? Paz. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, né? É o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 11, ele fala assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por quê? Está andando por um outro caminho. Vinde a mim, está falando, vem a mim. Eu criei você para viver comigo. Eu criei você para ter um relacionamento comigo, para andar na minha presença. Eu criei você e já escrevi tudo ao seu respeito. Está escrito e determinado. Por que o salmista fala que todos os meus dias foram escritos e determinados? Quando é algo que está determinado, é porque não tem como mudar, amém? Não tem como mudar aquilo que já está determinado. Que Deus determinou, não muda. Amém? Queridos. E aí Jesus fala assim, ó, vinde a mim, todos vós, todos, que estáis cansados e sobrecarregados. Né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, achareis descanso para a vossa alma. Amém? Quando nós estamos vivendo aquilo que Deus escreveu para a gente viver no descanso, nós encontramos descanso para a nossa alma. Né? Ele fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. O que é mansidão? Mansidão é vocês que eu estou falando, você levantar pela manhã, né? E falar, Senhor, o que o Senhor escreveu para mim viver nesse dia? Eu quero viver o que o Senhor escreveu para mim viver nesse dia. Amém? Não quero andar de uma forma independente do Senhor. O Senhor já escreveu, já está consumado, já está terminado. Amém? E eu quero andar nesse descanso. Isso é mansidão. Né? Qual que é o contrário de mansidão? É aquela pessoa que é afoita, né? Aquela pessoa que age por impulso. Né? Por que ela age assim? Porque ela não está no descanso do Senhor. Aí Jesus fala, aprendi de mim que sou manso e humilde. O que é humildade? Humildade é nós reconhecermos, queridos, que sem Deus nós não somos nada. Que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade dEle. Né? A soberba é o contrário da humildade. O que é a soberba? A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Soberba é o homem achar que ele pode viver sem Deus. Soberba é o homem achar que pode ver um outro caminho, senão o caminho de Deus. Isso é soberbo. Entende? E 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 11, versículo 3, Paulo fala assim, né? Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva e a Adão, né, consequentemente, tirando eles do descanso de Deus, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e vos aparteis da pureza e simplicidade de Cristo. Entende? Outra coisa que nos tira do descanso de Deus, né, é nós nos apartarmos da pureza e da simplicidade. O que é um coração puro? Coração puro, o qual não desprezarás, ó Deus, né, a Bíblia fala, coração puro e contrito. Né? Coração puro é um coração limpo, coração descansado em Deus, um coração, né, que fala da nossa alma, que não está ansioso, que não está sobrecarregado, que não está preocupado, que não está cansado, né, que não está enfadado, como se diz, né? Mas é um coração aberto, um coração de criança, amém? Isso é um coração puro. Coração de criança, que sempre acredita, né, um coração que sempre espera o melhor, coração que está sempre, a cada manhã se renovando, isso é um coração puro. Amém? E um coração limpo fala do quê? Aliás, um coração simples, pureza e simplicidade. Fala de nós queremos viver simplesmente aquilo que Jesus já escreveu para nós, amém? E não inventar, e não complicar. Qual que é o contrário de ser simples?
ser complicado. Quando nós queremos viver por outros caminhos, nós complicamos a nossa vida. E a vida, Deus nos criou para viver o quê? Na simplicidade. Amém, queridos? Na presença dEle. Em comunhão com Ele, fala: Senhor, o que o Senhor escreveu para me viver nesse dia? Amém? Quero simplesmente isso. Esse é o descanso de Deus. Amém? Descanso de Deus. Por isso que Hebreus fala, né? Resta um descanso para o povo de Deus. Né? É o descanso de nós orarmos e falar: Senhor, o que o Senhor escreveu para me ver nesse dia? Senhor, é o descanso da fé, eu creio. Não importa o que esteja acontecendo, no meu coração, né? Tá cheio de fé, não tem incredulidade no meu coração. Fé, eu creio. O que está escrito vai acontecer, o que está escrito vai se cumprir, né? Pode ser impossível para mim, mas para Deus é possível, porque Ele é um Deus de milagres, amém? E eu descanso nesse Deus de milagre. Eu descanso na soberania dEle na minha vida. O que é a soberania de Deus na nossa vida? Certa vez eu estava passando por uma situação, né, e Deus me revelou isso. Falou: filho, quantas pessoas hoje existem no mundo? Eu falei: Senhor, são 6 bilhões de habitantes. Falei: quantas pessoas não nasceram ainda? E falei assim, ó, não sei, muitas ainda não nasceram. Pois é, você nasceu, não nasceu? Nasci, Senhor. Eu te coloquei nesse mundo, não é? Foi. Quem que é o dono da sua vida? Por que seu coração está batendo? Meu fôlego de vida está aí. Então, você é meu, eu te coloquei, fica tranquilo. Eu cuido de você, amém? E eu te criei com um propósito maravilhoso. Isso é o que? Você saber a soberania de Deus. Não era nem para a gente existir, não é verdade? E Jesus fala assim, né, em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Ele fala: o vosso Pai não alimenta as aves, vós não valeis mais do que as aves? Então, quando a gente tem esse conhecimento da soberania de Deus, desse amor, desse cuidado, queridos, que você sabe que você nasceu porque Ele quis que você nascesse, né? Imagina se você não existisse. Tem quantas pessoas que, hoje a Terra tem 7 bilhões de habitantes, mas tem quantas pessoas que não nasceram, não existem ainda, e vão existir, não é verdade? Imagina se você não existisse, né? Então, Deus te criou aqui, amém? Te colocou aqui na terra, você nasceu sem nada, não vai levar nada dessa vida. Paulo fala: nós nada trouxemos, nada, em 2 Timóteo, 1 Timóteo 6, nós nada trouxemos e nada levaremos dessa terra, amém? Para que ficar ansioso? Para que ficar, né, preocupado, sobrecarregado? Sendo que Deus cuida de nós, amém? Se você não existisse, é porque não tinha nada para Deus fazer na sua vida, através da sua vida, mas porque você existe, é porque existe algo especial para você, amém? De Deus para você, e algo especial que Deus quer, através da sua vida, realizar, amém? Você é uma pessoa especial, amém, queridos? Você é uma pessoa especial. Isso traz descanso para a nossa alma, amém? Você já é especial. Você não precisa provar para ninguém fazer nada e provar para ninguém que você já é especial, porque o simples fato de você existir, né, é porque você é especial e único para Deus e único aqui na terra. Igual a você e a mim, não existe ninguém. Só existe um João Chicar na terra. Em 7 bilhões de habitantes, fora as outras gerações que passaram, só um João Chicar existiu na história. Amém? Só um de vocês existe na história. Não existe outro igual. E aquilo que Deus te criou,
amém? Com um propósito especial na sua vida e através da sua vida, amém? Isso nos leva o quê? A descansar em Deus. Isso nos leva a todas as manhãs orar e falar: Senhor, eu quero simplesmente viver o que o Senhor já escreveu e determinou para mim viver hoje. A sua boa, agradável, perfeita vontade. Amém?